Fala pessoal, uma atualização bem rapidinha aqui de meio-dia, tá? A gente está prestes Bitcoin a romper a máxima do dia anterior, né? A gente tinha vindo aí de 2 dias positivos, o dia de ontem terminou negativo. Eu trouxe a análise hoje aqui, a análise do amanhecer, né? Das 9 da noite, que é quando começou esse dia. E agora a gente está prestes a romper a máxima do dia anterior, certo? Ainda não rompeu, porém, estamos aqui brigando, tá? Na análise que a gente já fez, tá? Toda no vídeo passado, tá, pessoal? Não vou repetir ela não, só vou atualizar aqui o que está acontecendo de lá para cá. Realmente, para vocês verem a análise do dia, eu faço ela no começo do dia, que é o começo do dia do Bitcoin, às 9 horas da noite, né? Então eu acabo postando esse vídeo lá pelas 10, 10 e meia, enfim, posso fazer nada, porque eu analiso, né, tem que renderizar, mas neste momento agora, ele está querendo romper esta máxima, beleza? Se eu já vejo um padrão de alta no Bitcoin? Não, pessoal, a gente está olhando no diário, tá? O diário a gente ainda tem essa clara tendência de baixa, certo? A gente tem esse topo, ele está quebrando essa máxima, né? E o próximo alvo seria mais ou menos essa região daqui, esse próximo topo. Mas para isso ele ainda tem que realmente quebrar isso aqui, tá? Porque ele pode só dar uma quebradinha e voltar, tá? E quando a gente olha também no diário os fundos, tá? A gente sabe que a gente tem fundos mais baixos. Esse aqui tá tecnicamente empatado, tá? Mas se você realmente colocar uma linha, você vai ver que ele está uma besteirinha mais baixo. Mas a gente já pode considerar um possível empate técnico, beleza? Se a gente for comparar fundo aqui, a gente ainda não tem nenhum outro fundo criado. A gente tem esse topo aqui, né? Que está sendo quebrado possivelmente agora, tá ok? Mas a gente ainda está nessa tendência aqui de baixo, até que o dia de hoje feche para dar um novo topo, que aí sim vai ser um topo mais alto do que esse aqui, beleza? Caso esse candle flip e o diário flip para baixo, né? Vamos pensar que ele feche para cá, e eu ainda não vou ter o fundo, né? O fundo ainda vai ser criado em uma próxima etapa, quando a gente tiver um próximo candle para o outro lado, beleza? Mas o topo a gente já tem confirmado abaixo desse, vai depender desse fechamento aqui. E quando a gente olha aqui rapidinho em um time frame menor, a gente percebe que ainda tem um quê de chão, né? Para a gente poder romper este topo daqui, ok? Que seria essa zona aqui, o próximo topo. Então a gente ainda continua tendo topos mais altos. Eu só vou começar a realmente ver uma tendência macro, né? Uma quebra de estrutura maior acima desse topo aqui, tá ok? Até lá, ele ainda pode subir um pouco mais, tá? Mas caso ele venha a respeitar essa região, né? Que eu digo esses dois topos mesmo, né? Na verdade, aqui se a gente for olhar em H4, a gente sabe que se quebrar esse topinho, vai quebrar já um pouquinho a primeira estrutura, né? Ainda não fechou, tá? Fica essa dica agora, bem interessante agora de meio-dia, tá, pessoal? Esse candle aqui ainda não fechou, ele está brigando apenas para romper a máxima, tá? Mas se a gente ainda puxar aqui o zoom no H4, a gente já tem uma estrutura mais ainda confirmada de baixa, que é esse topo, esse topo, esse topo, e este topo aqui, por incrível que pareça, em H4, ainda está mais baixo do que o outro. Então não se engane que só isso aqui pode já quebrar essa primeira estrutura de alta aqui, tá ok? Não basta só um candle romper, volto a dizer, ele teria que fechar mais alto, ter um outro candle negativo, né? Para aí sim ele está oficialmente quebrando a estrutura de alta, ok? Então esse topinho aqui, tecnicamente é o que a gente vai ter que ficar de olho, né? Que vai ser o mesmo aqui, tá? Mas só é para que não haja nenhuma dúvida que o topo ficou mais baixo. É só a gente colocar um levelzinho aqui que a gente vê o fechamento aqui mais baixo, né? Tem um gapzinho aqui, mas o candle que fechou foi o positivo. Esse aqui quando abre um gap, então por isso que eu sempre
considero o candle de fechamento aqui, tá? Mas mesmo que se você colocar aqui, você vai ver que o topo ainda ficou um pouquinho abaixo. Tá muito perto, tá muito brigando, tem essa tendência, né? Porque se a gente for olhar aqui em uma mini tendência, que a gente tem este canalzinho aqui, a gente consegue ver esta micro tendência de alta, certo? Então vai depender muito agora desse próximo fechamento, né? Principalmente do fechamento de H4, que vai acontecer daqui a 1h30. Então fiquem atentos aí. Mas agora estamos aqui, ó, rompendo a máxima do diário anterior. Beleza? Só vou deixar um adendo nesse vídeo aqui. Quem viu o vídeo passado, viu que... Só um minutinho. Lembra, né, que eu tinha falado dessa grande possibilidade aqui, só para deixar registrado, já para o futuro. Mas eu tinha muito falado que, lógico, arriscadíssimo, né, por todos, mas que muitos day trades fariam uma operação acima, né, porque quando a gente estava falando lá, estava nesta posição aqui. Então, eu deixei no vídeo bem claro que existia essa possibilidade de fazer um tradezinho aqui. E ele aconteceu até uma estrutura legal. Se a gente for olhar aqui rapidinho, falando sem muitas delongas, tá? Se a gente for considerar este level aqui, ó, olhando até em M30 mesmo, opa, perdão, estava no H1 aqui, a gente percebe este movimento em cima do level, que volto a dizer, esse aqui é o level de H1, certo? Mas se a gente for olhar este movimento aqui, meus olhos aqui automaticamente já batem nele aqui, ó. Bem bacaninha essa confirmação que a gente precisou aqui no level. Então, se a gente puxar para time frames menores, a gente vê mais claramente, deixa eu melhorar a visão aqui, esse reteste dando uma possível entrada para quem quis, né? Lembra que eu falei? Deixe algum candle fechar acima, né? Que no caso foi este candle de H1, tá? Quando este candle de H1 fecha acima do level, ele me dá uma confirmação. E eu sempre falo, espero o preço voltar, reagir para continuação, tá? Então foi exatamente isso que eu desenhei quando eu faço aquele desenhozinho. Tá lá no vídeo anterior, pum, 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 é essa exatamente significando este movimento aqui, tá? Então você tem algumas maneiras de pegar ele, tá? No 30 minutos ficou bem claro. Quem tem a noção de estrutura de quebra, de estrutura de máxima, né? Ele estava quebrando a mínima porque justamente ele estava fazendo o caminho, e quando ele quebra a máxima do próprio candle, já pode ser o possível momento, para quem gosta de entrar aqui, esse seria o momento de entrada, tá ok? O preço aqui, olhando em time frame menor ainda, neste pequeno caminho, ainda fez algo bem interessante aqui para frente, só para a gente ver o price action dele, como é que tá. Ele, além dele ter rompido esta área, né, que a gente viu em H1, só para recapitular rapidinho, tá ok? A gente ainda teve um segundo movimento aqui que eu achei bem interessante, tá? Que foi o acima desse level aqui, aonde, se vocês conseguem enxergar, o preço novamente rompeu, voltou para reteste e continuação, tá? Na verdade, eu só botei o pavio ali, mas o preço fez este movimento aqui, né? Vindo retestar novamente essa região aqui embaixo, a qual que ele tinha saído. Então, tecnicamente, aqui o movimento foi muito bonitinho, né, pessoal? Para quem está vendo tudo isso aqui, ó, consegue ver um mini movimentozinho aqui e essa continuação. Continuamos em uma tendência de alta, tá? Então, para agora, pessoal, tá essa análise também já lá no outro vídeo. Esse aqui, para quem pensa em compra, lembrando que a gente está contra a tendência primária ainda é de queda, tá? A gente pode estar num possível pullback para uma continuação de venda, né? Quem está enxergando, este movimento macro aqui está enxergando essa possibilidade, certo? De você fazer um pullback ainda, tá ok? Mas quem já está olhando este movimento aqui, tá ok? Dessa possível, vamos pensar, reversão aqui, né? Que ele já esteja fazendo, ele realmente rompendo aqui, existe grande probabilidade dele vir procurar algum lugar desse topo aqui, tá? Vamos dizer que seria este movimento para subida.
Por que que a gente pode ver isso, né? Porque a gente tem um fundo, né, mais baixo. Então, olhando este pedaço aqui, tá? A gente tem essa estrutura de alta. Fundos, fundos, fundos e fundos. Tá ok? Só que lembrando, a estrutura outra aqui, de topos, ainda é descendente. Tá ok? E a gente também tem esses topos aqui, bem interessantes aqui, né? Também que estavam fazendo esta situação. Então, pessoal, é um momento delicado, possivelmente querendo vir para quebrar a estrutura de alta, de baixa, né? Que ainda não foi quebrada. Volto a dizer, só vai ser quebrada a partir do leve aqui, da casa dos 40 mil. 39, 40,5, tá? Vai ser essa região aqui que eu vejo como a quebra da estrutura de alta. Até então, meus topos principais são ainda mais baixos, beleza? O que a gente pode esperar aqui então? Quem quiser day trade e pensar na possibilidade de pegar este movimento, né? O primeiro a gente já falou lá, deu certo. Deixa eu tirar isso daqui que a gente não precisa agora, tá? Seria o mesmo movimento que eu já havia desenhado e até falado que é uma estrutura mais interessante. Do mesmo jeito que eu falei aqui, espera ele retestar e continuar, espera também, né? Qualquer tamanho, tá, gente? Isso aqui é só um desenho, significa deixa ele fechar acima, tá ok? Acho muito prudente esperar ele fechar acima desse pavio aqui, tá? Muita atenção nele, tá? E lembrando que aqui, pessoal, quando a gente vê essa subida toda, né? A gente olhando aqui em H4, ela tá uma estrutura bem bacana e bonita, né? Bem respeitosa, então a gente pensa nesse caminho livre, só que olhando em H1, a gente vê que, opa, peraí, melhorar a visão, a gente vê que tem sublevels ali. Então, fiquem atentos, né? Com essas regiões que a gente tem aqui. Beleza? Tá ok? Se eu tivesse que chamar atenção para uma região no meio desse caminho todo, uma mais importante, tá? A gente pode ver essa possibilidade aqui, ó. Tentem ver comigo aqui no meio uma zona mais forte entre essas duas, olhando em H1, obviamente, que seria, eu diria, a zona que está segurando essas duas quedas aqui, ó. É como se a gente separasse essa galera aqui. Deixa eu botar de amarelo que vai ficar mais fácil. Opa, cadê minha cor? Cadê minha cor que eu me perdi? É como se fosse o range que segurou esta galera, segurou este movimento aqui, segurou este movimento aqui, né? Separou essa galera aqui, então eu vejo aqui como um level no meio aqui, que seria o level da casa aqui, deixa eu arredondar um pouquinho, ver qual que é ali, dos 38.500, tá ok? Então fiquem de olho, caso algum de vocês pense em operar este pedaço aqui para cima, tá ok? Volto a dizer, tá? Tem vários outros levelzinhos aqui, vamos ficar atento com o 38.500, tá? Mas na visão realmente de H4, assim como eu havia falado dessa possibilidade aqui de H1 dele romper aqui já vir direto para esse level, eu também acredito nesta possibilidade dele realmente, se ele romper aqui, né, der uma cara legal aqui, uma boa estrutura, ou seja, voltar para retestar essa zona e brigar por cima e continuação, tá? Se ele for direto aqui, gente, ele foi, né? Eu não é o meu tipo de trade e não é o que eu indico para ninguém. Eu sou mais comedido, mas enfim, existe esse pensamento desta zona até aqui, olhando em H4, ok? Lembrando, mais uma vez, do leve que a gente pode ter aqui, do 38.500, tá? Mas é uma zoninha bacana, né? Ele está vindo com um quê de força, claramente fazendo um movimento aqui de alta, então a gente vai esperar essa continuação, exatamente esse possível reteste para uma continuação, beleza? Espero isso aqui fechar legal, tá? Indicaria esperar esse H4 fechar, tá? O H4 vai faltar aqui, deixa eu ver quantas horas. Vai faltar 1 hora e 15 minutos,
beleza? Aconselho vocês, ou seja, 1 hora e 15 minutos, vai ser 1 hora da tarde, agora são 11h44, porque é 15 minutos meio-dia, 1 hora da tarde aqui no Brasil, fecha esse candle de H4. Gente, eu gosto de esperar, se ele dá uma disparada, né, ainda vai faltar 1 hora e vir para cá, ok, movimento aconteceu, você ficou de fora, né, mas não se preocupe, tá? Nesse movimento que se ele acontecesse, realmente teria que ter entrado em algum local aqui embaixo, né? Porque vai ser então, se ele não voltar para fazer nenhum reteste, você já perdeu o início do movimento, que vai ser este movimento, vai ser este movimento aqui inteiro, certo? Então, o melhor cenário é esperar ele fazer algum topo, um reteste, cuidado com esse reteste, confirme, espere uma confirmação, tá? Não queira entrar só no toque aqui, que é perigosíssimo, né? A gente volta a dizer, como ele ainda está em uma estrutura, tá? Tem que alertar muito isso aqui, pessoal. É um momento bem delicado, né? Que eu estou empolgando aqui, que está quebrando a alta do dia, mas, volto a dizer, por mais que vocês estejam ali empolgados, está em uma tendência de baixa. Então, por mais que ele faça um topo, qualquer lugar aqui, tá? Vamos dizer que ele faça um topo aqui em cima. Não acho que simplesmente ele vai quicar aqui e vai voltar a subir, tá ok? Ele pode estar apenas fazendo um novo topo, seguindo essa tendência aqui, ou seja, fazer um topo mais baixo que essa região, para continuar um movimento de queda. Quando a gente olha rapidinho no diário, a gente vê essa possibilidade bem clara ainda, tá? Que seria o quê? Este movimento aqui de reteste dessa zona, tá ok? Como se o preço, né, vou considerar um movimento inteiro aqui, fez um fundo, voltou novamente, fez um fundo que a gente já sabe que ficou um pouquinho mais baixo, volta apenas para retestar esta região aqui para uma possível continuação, tá ok? Então, até que ele perca este topo, tá ok? Vai ser aquele level lá de H4, a estrutura no diário também está negativa, a estrutura do H4 também está negativa, beleza? Não acho que só esse movimento que ele está dando aqui, ó, realmente, né? Tá bem bacaninha esse canal aqui, tá? Já seja o canal definitivo de subida, beleza? Nossos canais de baixo ainda são mais fortes, tá ok? Pessoal, acho que eu falei tudo aí, bem rapidinho. Muita prudência agora para o resto do dia, tá? E eu vou voltar realmente no fechamento do dia, que vai ser 9 horas, né, da noite. Eu faço todo dia 9, então o vídeo que eu gravei antes é 9 horas, que é o início do dia. Lembrem-se disso, tá, pessoal? O diário começa às 9 horas, né, da noite. Então, esse candle está vindo desde 9 horas. Beleza? É isso aí, pessoal. Muita calma nessa hora. Mas fica a dica e vem acontecendo o que a gente estava prevendo na nossa análise, né? Falamos desse level aqui, né? E aconteceu. Beleza? Vejam o vídeo passado aí, que foi um vídeo que eu publiquei antes desse, que está análise Bitcoin, dia 2/6. Eu vou botar isso aqui agora, 2/6, tarde. E o outro vai ser o 2/6 inicial. Um abraço e até a próxima. Qualquer dúvida, pergunta aí que eu ainda posso ver algum comentário e responder alguma coisinha. Abraço, pessoal.